Olá, mulher, bom dia! Feliz domingo, bem-vinda ao dia 34 do nosso propósito. Vamos à leitura da nossa palavra de hoje, que diz: lembre-se. Quando os discípulos chegaram ao outro lado, eles tinham esquecido de levar o pão. Jesus lhes disse: cuidado e sejam atentos ao fermento dos fariseus e saduceus. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: não trouxemos o pão. Mas Jesus, ciente disso, disse: homens de pouca fé, por que estão discutindo por não terem pão? Vocês ainda não perceberam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000? De quantos cestos vocês recolheram? Ou dos 7 pães para os 4.000? De quantos cestos vocês recorreram? Então, os discípulos, eles haviam chegado do outro lado, de onde eles estavam, e eles precisavam ter levado pão, e eles esqueceram. Só que nisso, Jesus já tinha feito o milagre da multiplicação dos pães. E aí, Jesus falou: mas vocês esqueceram, né, de tudo que eu já fiz? Vocês não estão tendo fé? Porque vocês estão discutindo sobre isso. Você ainda tem uma semana restante para orar e jejuar, mas a escritura de hoje me faz pensar no dia 41, um dia após o término do nosso jejum. Quando esse jejum acabar, você se lembrará de como Deus o preencheu de maneira abundante enquanto você passava tempo com Ele? Ou Ele precisará continuar realizando milagres em seu favor para manter a sua atenção? No início de Mateus 16, Jesus tinha acabado de chegar ao outro lado do mar da Galileia depois de alimentar 4.000 homens. Assim que ele saiu do barco, foi abordado por um grupo de fariseus e sacerdotes, determinados a testar Jesus. Pediu que ele mostrasse um sinal para provar que ele era o Filho de Deus, o Messias, porque o povo daquela época não acreditava que Jesus era o Messias, que está escrito no Velho Testamento, que Deus iria enviar. Então eles queriam provas para terem certeza, porque naquela época era comum que tivessem profetas que diziam ter poderes especiais, enfim. Então quando veio Jesus, muitos não acreditaram, porque tinham muitos falsos antes. E aí, quando eles pediram para Jesus provar que ele era o verdadeiro Messias, o Messias é o enviado, né, de Deus. E ele respondeu: claro, porque Jesus não buscava seguidores que precisavam de provas visuais da sua divindade. Ele queria e ainda quer seguidores fiéis que acreditam por meio da fé e não por evidências visuais, mas pelo que está dentro do coração. Jesus respondeu ao pedido deles com essas palavras: uma geração má e adúltera pede um sinal, e um sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Somente após a sua morte e ressurreição ficaria claro que Jesus estava se referindo à sua própria ressurreição. Jonas foi engolido por um túmulo aquático por 3 dias e depois foi vomitado na praia. Jesus esteve no túmulo por 3 dias antes que Deus o ressuscitasse. Jesus sabia que mesmo depois de dar o maior de todos os sinais da sua divindade, sua ressurreição, os líderes religiosos daquela época ainda não acreditariam. Então, ele se afastou deles e voltou ao barco com os seus seguidores. Então, Jesus, quando pediram uma prova, ele poderia ter feito, ele fez vários milagres. Mas os caras não estavam lá. Os fariseus não estavam pedindo a Deus um milagre ou porque criam em Jesus. Eles só queriam provas para ver se ele era o verdadeiro ou não. E aí, sabe o que Jesus fez? Nenhum milagre. Porque Jesus queria que eles acreditassem para o coração. Agora, todas as pessoas que vieram pedir a Jesus de coração aberto, com fé, foram atendidas. Até mesmo aquele soldado romano
que era contra, né, os cristãos, os cristãos somos nós que cremos em Jesus, ele, crendo em Jesus, ele disse que Jesus poderia curar um dos seus escravos, né, um dos seus, não escravos, um dos seus, as pessoas que trabalhavam com ele, né? E aí Jesus falou, não, ok, então eu vou até onde está essa pessoa doente. E aí ele disse, eu não sou digno, Jesus, que você vai até minha casa, mas se você só falar uma palavra, ele será curado. Então nesse milagre, Jesus nem precisou tocar na pessoa, ele só falou uma palavra e ele foi curado. Então você consegue imaginar Jesus naquele momento? Ele deixou os fariseus e saduceus e sua infiel busca por milagres. E estava sentado com seus seguidores, seus discípulos, que tinham acabado de vê-lo alimentar milhares de pessoas através da reprodução de alguns peixes e poucos pães. Infelizmente, seus discípulos já haviam esquecido aquele milagre que estavam reclamando, que haviam se esquecido de trazer o pão. Isso acontece muitas vezes com a gente, né? Deus fez muitos milagres na nossa vida e daqui a pouco a gente está reclamando, mas a gente esqueceu já de tudo que Deus fez pela gente, a gente esquece de crer. Então, quando nós nos aproximamos, como está sendo agora, do final deste jejum, decida em seu coração lembrar-se de maneira fiel como Deus tem providenciado por você. Quando você se lembra da fidelidade passada de Deus, é mais propenso que você permaneça fiel nele. Se a gente lembra dos milagres que Deus fez na nossa vida, a gente vai lembrar, poxa, mas ele já fez isso. Eu vou continuar firme na minha caminhada porque ele vai fazer de novo para mim no tempo certo. Não apenas siga em frente com a esperança de viver de forma diferente. Continue vivendo cada dia com ele e você viverá de forma diferente. Quando você se lembra da fidelidade passada de Deus, você é mais propenso a permanecer fiel a ele. Na passagem que começou a leitura de hoje, os discípulos exclamavam que haviam esquecido de levar o pão para a jornada. Isso me faz rir, a autora, né? Jesus queria levar seus amigos mais fundo, ensinando-os mais sobre ele mesmo e o amor de Deus. Mas eles estavam presos à lição de ontem e não lembraram do que Deus tinha feito para sustentá-los no passado. Da mesma forma, ao final de seus 40 anos de peregrinação no deserto, Moisés advertiu os filhos de Israel a lembrar-se da provisão do Senhor para eles durante o tempo no deserto. Eles caminharam 40 anos junto com Moisés na terra prometida. E, obviamente, em 40 anos eles não tinham alimentos. Então, Jesus fez chover esses alimentos. Deus providenciou a comida na forma de maná, para que eles não passassem fome fisicamente. O alerta de Moisés ao povo de Israel, naquela época, foi: o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não é isso que você também tem aprendido, que a comida, que em última análise sustenta você, mas Deus e sua palavra é quem realmente sustenta o nosso espírito? Seu corpo pode estar aprendendo que se sente fisicamente mais saudável quando você não come açúcar. Mas seu espírito está aprendendo a se alimentar de Deus e de toda a palavra que sai da boca dele. Ele fielmente encheu você com seu espírito e permaneceu tudo o que você precisa durante este jejum e além. Ele provou ser fiel. Agora você deve permanecer fiel a ele. Não esqueça da forma milagrosa como Deus o alimentou de sua própria mesa enquanto você jejuava das guloseimas mais doces que esse mundo tem a oferecer. Uau! Desejo a você um ótimo
domingo na presença de Deus e na companhia da sua família.